Olá, bem-vindo, bem-vinda à segunda metade do nosso curso. Passamos da segunda semana, entramos aí nessa reta final, né, do curso, onde a gente já aprendeu algumas atividades, a realizar algumas atividades, a interagir, né, no ambiente, conhecer os colegas, conhecer os professores, deu aí um tempo para se habituar, né, com esse ambiente que vocês vão conviver e vão utilizar durante os próximos meses. Então, esse já é um bom começo. Espero que estejam gostando do que estão vendo por aqui. Eu tenho acompanhado, né, e aí fóruns e à distância eu vejo aí a atividade de vocês, vejo que há grande participação. Vi que vocês estão interagindo fora também. Eu vi que, né, algumas pessoas curtiram, se inscreveram lá no meu canal no YouTube, outras pessoas adicionaram no LinkedIn. Fiquem à vontade, Facebook, né, a rede é para isso mesmo, para a gente se conectar, né, e também que vocês, né, têm participado ativamente aqui dentro do Moodle, que é o principal objetivo da gente ter esse ambiente virtual de aprendizagem. E, como eu prometi na semana passada, né, vamos começar falando sobre como é que foi a participação de vocês no Menti, né, no nosso medidor, né, de percepção ou de expectativas, né, no nosso caso foi de expectativas, e olha só que interessante, essa versão, ela não está em boa resolução, talvez para você poder ver, mas eu coloquei no Moodle uma versão em mais alta resolução, se você quiser olhar todas as palavras que apareceram. E é muito interessante, nós temos um grupo muito grande, mais de 160 pessoas participaram dessa levantamento, né, de expectativas, e olha só quantas palavras diferentes apareceram. Logicamente, as mais importantes são as que estão mais centralizadas e com o tamanho de fonte maior: conhecimento, aprendizado, qualificação, aperfeiçoamento, aprendizagem, crescimento profissional, adquirir conhecimentos, interação, experiência, um monte de palavras, networking, né? E todas elas, se você for ver bem, todas elas têm tudo a ver exatamente, né, com o que nós estamos fazendo aqui, com o que nós fazemos em geral quando a gente procura o aprendizado, procura a qualificação, procura a melhoria, né, da nossa capacidade de lidar com o nosso trabalho, com o conhecimento. Então, eu acho que muito interessante, além, logicamente, de identificar quais são as palavras que mais se repetem, né, conhecimento, aprendizado, por exemplo, é a gente ver a variedade de expectativas de um público tão grande, né, tão diverso, em que nós tivemos todas essas respostas. Não é muito comum você ter uma variedade, né, tão grande, e isso é para a gente entender bem, né, como é que pode ter um grupo que trabalha na mesma área, que tem os mesmos objetivos, muitas vezes profissionais, né, no mesmo setor, ou que não trabalha, mas pretende trabalhar, e que tem expectativas tão diferentes sobre esse processo de qualificação, de aprendizado, que é o processo que vocês estão fazendo agora, né? E esse levantamento é muito interessante, né? Porque, logicamente, cada uma dessas palavras entrega aí qual é o que você pretende encontrar no final desse curso, né? Não é no final só da disciplina, né? Mas no final do curso como um todo, e isso é uma variedade, então a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande de fazer com que isso aconteça, de entregar, né, toda essa diversidade de expectativas, atender a essa diversidade de expectativas que vocês têm em relação ao curso. Outro resultado, né, que eu prometi que ia trazer para vocês é do questionário, o questionário que era sobre o perfil da turma. E é bom também que vocês conheçam que cara que tem esse grupo ao qual vocês pertencem. Então vamos ver agora esse questionário. Nós tivemos 179 matriculados, né, no curso, e 166 participaram do questionário, responderam, né, o questionário. Algumas pessoas não tiveram problemas técnicos para acesso na primeira semana, então demoraram um pouco para conseguir entrar. Até vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o questionário ficou aberto lá de 17 a 24 de maio para poder colocar lá o seu perfil. Como eu disse, não é para a gente identificar individualmente, isso é para a gente, né, a organização do curso, o planejamento do curso, a gente entender quem são vocês e o que vocês fazem, o que vocês estudaram, qual é a retrospectiva, né, de onde vocês vêm, né, de que cursos de graduação e tudo mais. Então, a nossa pesquisa teve esse grupo, né, de 166 entrevistados, e
Primeira delas, a primeira pergunta era a área de graduação. Então vejam bem, a área de humanas é a maior fatia que a gente tem aí, as sociais aplicadas obviamente que é a própria área, né, do nosso curso, foi a segunda maior área, mas a gente tem também pessoas da área, né, de linguística, de letras, de exatas e da terra, saúde e biológicas, né? Então os dois destaques aí, né, a área de humanas e a área de sociais aplicadas, isso como área do curso. E como qual é o curso de graduação, né? A gente vê as duas maiores fatias, a gente tem aí serviço social e administração, que também tem tudo a ver com o nosso curso, né? Nós estamos falando de gestão pública municipal, grande parte, né, iria se formar realmente nessas duas áreas. A gente tem também o direito, né, que é muito comum, a administração pública. A administração pública são poucos, até porque tem poucos cursos de administração pública específicos, né, de administração pública no país. Existem muito mais oportunidades de você se formar em administração ponto, né, do que administração pública. Também ciências contábeis, né, uma fatia grande, mas, né, outras áreas aparecem aí, algumas não estão descritas, né, no gráfico, porque apareceram poucas vezes, mas ciências econômicas, enfermagem, licenciatura em matemática, gestão pública, educação física, né, foram as que mais apareceram. Mas, assim como num curso, né, de administração pública, aliás, tem também licenciatura em ciências e gestão empresarial. Como um curso de administração pública, ele é um curso quase interdisciplinar, que ele envolve ciência política, envolve também a administração, o direito, né, é muito forte, tudo isso, né, tem uma presença muito forte, assim, mostra também a origem, né, dos cursos de graduação de cada um de vocês e do grupo como um todo. Na área de especialização, 74 de vocês já fizeram alguma especialização anteriormente, né? E a maior fatia, de 44,6%, é na área de humanas, a segunda maior fatia, a azul, na área de sociais aplicadas, ou seja, mantendo a mesma tendência da graduação, sendo que a gente tem aí também exatas e da terra com 8,1% e saúde, né, 13,5%. Sobre os cursos, as áreas de mestrado, né? Aliás, eu não coloquei os cursos de especialização porque a variedade é muito grande, então não tinha nenhuma fatia significativa, né? Todas as fatias eram muito pequenininhas porque existem muitas nomenclaturas diferentes de cursos de especialização. De mestrado, 10 pessoas do grupo, né, já fizeram um mestrado, sendo que 60% foram na área de humanas e 40% sociais aplicadas, mantendo a mesma tendência da graduação. Doutorado, também, quais são os cursos, né, de mestrado? A principal fatia na área de educação, a segunda maior na área de gestão pública e depois psicologia, ensino e processos, desenvolvimento sustentável e serviço social. Então, fatias igualmente, né, grandes desses últimos que eu falei, sendo que as duas maiores, educação e gestão pública e sociedade. Então, esse é o perfil do estrito sensu no nível de mestrado, e no doutorado temos duas pessoas que fizeram doutorado, dois na área de educação, né, que é bastante comum também, né, os doutorados, né, na área de educação, principalmente para quem está na área pública, né, o pessoal procura muito, né, fazer esses doutorados. Tem áreas que tem pouca procura, por exemplo, contabilidade, é muito raro você encontrar alguém de ciências contábeis com doutorado, ou o pessoal que faz direito também não costuma, né, fazer muito doutorado. E a área de educação, sim, é uma área que tem muitas pessoas que buscam, né, esse nível, né, de especialização no estrito sensu. Bom, agora, sobre o trabalho, né? Quem está trabalhando e quem não está. Então, que bom, olha só, a taxa de desemprego muito baixa, né? Nós temos 99,4% das pessoas desse grupo estão trabalhando, né? Isso é muito bom para, né, para todos nós, né? Bom como um diagnóstico, né, de que nós estamos aqui num grupo que não está sofrendo, né, os problemas, né, do desemprego. E a ocupação, né, desses 99,4%, veja bem, 96,4% são servidores públicos. Então, isso tem uma riqueza, né, muito grande. As outras fatias são tão pequenas, né, que nem aparecem ali, né, tem a cor delas lá, mas alguns profissionais liberais e tal. Veja bem, nós temos uma diversidade, né, grande de formações, mas poucas
uma pouca diversidade na ocupação. Nós não temos muitos empregados, né, de empresa privada, nem empresário, nem autônomo, né? Então isso é um grupo bastante homogêneo no que tange à ocupação, né, ao trabalho dessas pessoas. Isso é legal, né? E a gente tem como aprender muito, né? Reforçando o que eu já falei desde a primeira aula, um curso de especialização é um momento legal para a gente aprender com o colega, né? O aprendizado horizontal, colaborativo, ele é sempre muito interessante. Os setores, né, o principal setor é o de serviços, né, 52,5%, e aí tem as outras fatias, né, a educação é uma fatia também significativa, saúde é outra, né, ali em roxo e azul, mas as outras, né, a variedade é muito grande, tanto que além dessas fatias que apareceram, ainda tem mais 7 páginas, né, de setores em que foram encontrados, né, dentro dessa pesquisa. Então, eu nem coloquei todos aqui, né, a gente está vendo só os principais mesmo, mas serviços, né, e serviços é bastante geral, é bastante aberto, amplo, a gente pode ter muita coisa dentro do serviço, e hoje a gente vai falar muito sobre serviços ainda. Bom, aqui a gente tem a média de experiência profissional, somando, né, o tempo que cada pessoa está lá, né, atuando, deu 6,9 anos também, que é interessante, né, porque a gente tem um grupo, se você pensa, né, em 6,9 anos como média, né, nós podemos aí ter um grupo bastante diverso, né, com gente com 30 anos, mas tem gente com menos de 1 ano de experiência, começando agora a carreira, então há muita possibilidade também dessa interação e de aprendizado com quem traz, né, o conhecimento fresco que vem lá, né, da graduação, do concurso público para entrar no serviço público, tanto com aquelas pessoas que já têm muita experiência, que têm muita história para contar, né, e que essa diversidade, né, de experiências ela traz uma riqueza muito grande para as possibilidades, né, de aprendizado. Além disso, nós temos aqui a língua inglesa, nós temos um conhecimento básico da maioria, né, a maioria, não a maioria geral, mas, né, a maior fatia tem conhecimento básico, uma fatia menor, né, tem intermediário, de laranja, e o avançado é a menor fatia, sendo que nenhum conhecimento de inglês, 29,9%, e aí, lógico, vem aquele alerta, né, grande parte da literatura é importante hoje, principalmente se a gente fala, e aí lembrando que o nosso assunto foi transformação digital, e a gente está falando sobre uma transformação recente, economia digital, um jeito diferente de lidar com os serviços públicos, grande parte da literatura, dos artigos, eles ainda são em inglês, né? Então, o inglês é uma ferramenta fundamental para a gente ter acesso ao conhecimento mais recente. Os livros, né, que a gente usa, isso todo mundo que usou livros da graduação, os livros normalmente trazem um gap entre o lançamento daquele conhecimento, a descoberta daquele conhecimento, até o livro chegar às suas mãos, a uma biblioteca, passar por todo o processo de edição, de publicação, demora anos, né? E se for um livro estrangeiro que vai ser traduzido para o português, então demora mais anos ainda, às vezes 5 anos entre um livro ser escrito e ele chegar nas suas mãos, né? Então, normalmente os livros, né, em português, eles já trazem um conhecimento defasado em relação à produção daquele conhecimento. O estado da arte você encontra nos artigos científicos, que encontra nas revistas, e isso vai ser muito importante porque vocês vão fazer um trabalho, né, de conclusão que tem que fazer pesquisa e, logicamente, não adianta você pesquisar em textos de 10 anos atrás, já é velho. Antigamente, a gente, lógico, depende da área, né? Mas antigamente era muito comum ter lá um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você tinha na bibliografia dela textos de 1920, 1930, 40, né? Lógico que esses textos não podem ser descartados, os conceitos básicos eles permanecem, mas você tem que trazer o conhecimento fresco, né? O estado da arte, aquilo que está sendo produzido agora no momento, e isso a gente só consegue através dos artigos, porque os artigos são o reflexo do que está acontecendo na ciência nesse momento, é o que está sendo publicado em congressos, em periódicos, né? As revistas, principalmente as revistas eletrônicas hoje, no começo, assim como a gente viu na semana passada com o artigo sobre o preconceito contra a educação à distância, os periódicos, né, que são as revistas científicas que trazem o conhecimento novo, as coisas mais recentes criadas na nossa área, em todas as áreas, né,
Quando elas passaram do papel para o eletrônico, ou seja, quando começaram a surgir as revistas eletrônicas, também houve um preconceito enorme e era tratado meio como uma segunda categoria. Seu artigo foi publicado na revista, mas foi na versão impressa ou digital? Né, porque a impressa valia mais do que a digital. Hoje isso se inverteu, por causa da agilidade com que o conhecimento chega até as revistas digitais. Até um produto chegar numa revista impressa e chegar nas suas mãos, ele já tem mais de 2 anos de que ele foi produzido. Enquanto que na produção de conhecimento rápida, como a gente precisa hoje, as revistas digitais elas são muito mais eficientes do que essas revistas impressas. Bom, quando fala periódico, é revista, journal, né, todos anais de eventos, de congressos, tudo isso. Para finalizar essa primeira parte, esse primeiro vídeo, só alguns recadinhos importantes. O primeiro é o seguinte: como eu comentei agora há pouco, muitas pessoas tiveram alguns problemas, muitas não, mas algumas pessoas tiveram problemas de acesso ao ambiente do Moodle na primeira semana, entraram apenas na segunda semana, e por isso mesmo, nesse primeiro módulo, que é o módulo de introdução à modalidade EAD, nós não vamos restringir o acesso às atividades passadas. Então, por exemplo, mesmo encerrando uma semana, você pode voltar na primeira semana para fazer algumas atividades, mas isso não é o padrão é o contrário. Nos próximos módulos, que aí vocês já vão estar todos ambientados, aprenderam a usar o ambiente, né, o Moodle. A partir daí, o padrão vai ser: encerrou a semana, no domingo à noite, você não consegue mais realizar as atividades que foram propostas para aquela semana anterior. Você tem que começar a fazer as atividades da semana seguinte sem a possibilidade de retorno à atividade anterior. Outro aviso é que nós colocamos um fórum no início do Moodle, dessa disciplina, que é para você tirar as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida durante a semana, agora, por exemplo, eu propus uma série de atividades, e se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, não sei como é que eu faço, entre no fórum, faça uma pergunta, e essa pergunta pode ser respondida pelo tutor, mas muitas vezes ela já foi respondida pelo tutor para outro aluno. Então, leia as outras respostas, os tópicos do fórum, para ver se aquela pergunta que você teve, o que é muito comum, uma dúvida de um, se é a dúvida de outro também. Então procure, se você não tem já aquela pergunta respondida, se não tem, pergunte. Se tem, já encontre a resposta no fórum. E ela está no início, ela não está na aba... Meu Deus! Será que teremos internet e energia até o final dessa aula? E então, ela não está nas abas das semanas, mas está naquela aba início do Moodle. Terceira e última, antes que a luz acabe e que a internet caia, por favor, coloque também suas percepções, o seu histórico dentro do curso, no diário de bordo, que a gente tirou ele da primeira semana e colocou também lá no início, porque a ideia é que você preencha esse diário todas as semanas, né, com tudo o que aconteceu, e algumas pessoas estavam meio perdidas porque não apareceu na segunda semana, então não vai estar mais o diário de bordo dentro da semana, mas ele está lá na aba do início. Certo? Bom, já a gente volta com um pouquinho mais sobre introdução à modalidade EAD. Até mais.